Aula 1. O que é história? Narração ordenada e escrita dos acontecimentos e atividades humanas ocorridas no passado, ramo da ciência que se ocupa de registrar cronologicamente, apreciar e aplicar os fatos do passado da humanidade em geral e das diversas nações, países e localidades, em particular, os fatos do passado da humanidade registrados cronologicamente. A história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade, de revoluções e insurreições de um conjunto de pessoas contra outro, das diferentes atividades e ocupações dos homens, seja para ganharem seu sustento ou nas várias ciências e artes, em geral, de todas as transformações sofridas pela sociedade. História inclui todo traço e vestígio de tudo o que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. História é uma ciência social que estuda a transformação da sociedade no decorrer do tempo. Afinal, o que a história estuda? Política, a cultura, as religiões, outros fatos que acontecem no Brasil, no mundo. Ela estuda as experiências dos homens e mulheres no decorrer do tempo. História, o estudo das experiências humanas no decorrer do tempo. O estudo da história é subjetivo, depende do olhar do historiador. Como é o ofício do historiador? Vamos saber um pouco mais sobre isso. Segundo o historiador Mark Bloch, o historiador tem o papel de investigar e seu objeto de estudo é o homem, ou melhor, os homens, e mais precisamente homens no tempo. O historiador se utiliza das fontes históricas para realizar seu estudo. E fonte pode ser tudo aquilo que ajuda, melhor dizendo, ao historiador a comprovar o que diz. É o que guarda em si a memória individual ou coletiva de um povo. As fontes históricas podem ser um documento, pessoas, monumentos, vestígios. Tudo isso pode ser usado como fontes históricas. O historiador pode selecionar um evento para estudo que passe totalmente despercebido por outro. Ou seja, não apenas a interpretação é pessoal, mas a própria escolha dos fatos. O mesmo acontecimento pode ser visto e revisto de diversas formas. Isso, afinal, destrói qualquer possibilidade de objetividade na história. Não existe apenas uma verdade, mas sim verdades, e cada historiador tem seu ponto de vista diante do mesmo fato histórico analisado. É impossível que o historiador se afaste de seu objeto de estudo suficientemente para uma relação distinta entre sujeito e objeto. O historiador é fruto de seu tempo e, portanto, incapaz de imparcialidade total. Contudo, no século XIX, a história era pensada, sobretudo, como narrativa. O que interessava eram os grandes fatos, os grandes heróis, a nação, uma história diplomática. Esta forma de fazer história estava ligada intimamente aos eventos políticos e às mudanças, que, segundo seus defensores, trariam sempre algo de novo e melhor. Para aqueles historiadores, o presente era melhor que o passado, enquanto que o futuro seria sempre promissor, visão evolutiva e progressiva da história. A história seria uma ciência objetiva, que analisava os fatos do passado através de métodos científicos e, como tal, exigia a imparcialidade do historiador. Foi dada ênfase nas fontes dos arquivos, apenas documentos escritos e oficiais. A história não política foi excluída. A história positivista respondia às perguntas. No momento de transformações e dúvidas, portanto, emergiu uma nova forma de ver a história e lançava sobre o ofício do historiador um novo olhar que serve de modelo até os dias atuais. A partir de 1929 e mais densamente a partir de 1970,
os historiadores sentiram necessidade de rever seus métodos e conceitos, ampliando a noção de quem são os sujeitos da história, buscando desenvolver uma reflexão historiográfica sobre essas questões, além da capacidade de investigação e de compreensão. A história passa a ser vista em seu papel múltiplo e subjetivo, surgindo assim novos métodos e campos históricos. Então, é importante a história entender o que ela estuda, quem que ela observa, quais fatos, pessoas, movimentos, religiões. E é interessante também colocar essa questão da história, do avanço da história ao longo do desenvolvimento da humanidade. Então, tudo isso é importante, a gente vai estar vendo depois nos próximos vídeos.